Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar do novo fenômeno político que surge no cenário brasileiro, que é o influencer, coach ou ex-coach, como ele gosta de se definir, né? O nome que a gente quiser dar para esse sujeito, que é Pablo Marçal, que, embora tenha sido candidato, ou seja candidato nesse momento à Prefeitura de São Paulo, se lançou candidato à Prefeitura de São Paulo, o fato é que a repercussão da sua candidatura vem ultrapassando as fronteiras da capital paulista. Na realidade, Pablo Marçal vem chamando a atenção não só por aqui em São Paulo, mas também fora de São Paulo, porque ele, de alguma forma, bagunçou primeiro a eleição na cidade que é a maior cidade do país, né, em termos populacionais. É sempre uma eleição que chama a atenção do país de qualquer maneira, mas dessa vez, me parece, tem chamado em maior grau. E uma das razões para isso também é pelo fato de que ele está, ao que parece, embolando o jogo no campo da extrema-direita. O bolsonarismo, entendo eu, não o percebe mais apenas como algum que poderia se juntar aos seus, que poderia ser eventualmente um apoiador de Bolsonaro, e nem só como um concorrente, como a gente já teve no passado alguns outros. Estou pensando em Dória, até mesmo o ex-governador do Rio de Janeiro, que ameaçou ali ser um concorrente de Bolsonaro, Wilson Witzel. Ele está tentando muito mais se colocar como um eventual substituto de Bolsonaro. É dessa maneira que ele está se colocando, e entendo que é por isso que a família Bolsonaro anda tão oriçada e tão preocupada com a sua emergência, ao ponto de que, num primeiro momento, o atacaram com muita força, mas agora, num segundo momento, eles começam já a tirar um pouco o pé desses ataques, talvez com o receio de que, ao fazê-lo, eles começam também a se indispor com eleitores que são eleitores comuns, eleitores que, embora tenham até se consolidado durante os 4 anos aí do bolsonarismo, né, depois de votar em Bolsonaro, mas se consolidando nesses 4 anos, eles não são necessariamente eleitores cativos, né? Não são eleitores que vão se manter única e exclusivamente vinculados à figura de Bolsonaro, que, além de tudo, como todos nós sabemos, está inelegível. E aí podem eventualmente amarrar o seu barco em outros portos, né? E talvez o porto desse momento seja justamente o Pablo Marçal, que, segundo uma pesquisa que saiu no dia de hoje, né, quando nós gravamos aqui esse episódio, e nós gravamos isso aqui no dia 28 de agosto, uma quarta-feira, uma pesquisa da Quest, já bota o Pablo Marçal empatado numericamente com o prefeito de São Paulo, com Ricardo Nunes, e ali encostando no Guilherme Boulos, né, que aparece um pouquinho à frente, mas todos empatados estatisticamente ou tecnicamente. Então, é uma campanha que está embolada aí com esses 3 nomes, o Pablo Marçal indo pela extrema-direita, o que gera uma situação até, de certa maneira, engraçada, né? Porque você tem na cidade de São Paulo agora, pelo jeito, 2 bolsonaristas, né? O bolsonarista envergonhado, que é o Nunes, que resolve não assumir plenamente o Bolsonaro na sua campanha, tenta esconder, talvez agora não consiga mais fazer isso, seja até obrigado a explicitar mais esse apoio, e, de outro lado, o bolsonarista não correspondido, né? Que é o Marçal, que, embora tenha tentado obter o apoio do Bolsonaro, não conseguiu, mas talvez, eu iria dizer, nem precise disso, né? Essa é uma outra questão. Mas, enfim, que fenômeno é esse? De onde veio esse sujeito? Como é que ele consegue aparecer com tanta força, né? Como é a forma como Marçal opera nas redes sociais? Ele que é um fenômeno das redes sociais, né? É alguém que tem um imenso número de seguidores. Agora, várias delas foram interditadas pela Justiça Eleitoral, pelo menos até o final da campanha, mas rapidamente ele já começa a amealhar seguidores em novas contas, que inclusive a própria Justiça Eleitoral lhe autorizou a abrir com a interdição dessas que ele já vinha operando para os seus negócios e que a tinha transformado aí também em contas para fazer a sua campanha eleitoral, inclusive com formas de monetização, de difusores das suas ideias e dos seus posts, enfim, e de vídeos, aí os chamados cortes, em que ele aparece, por exemplo, nos debates, e nos debates causando uma imensa confusão, mas enfim, vinha apagando para essas pessoas, e isso a legislação eleitoral não permite. Mas enfim, para tentar entender esse fenômeno, eu tenho hoje aqui de
volta, depois de um certo período, né, o professor João César de Castro Rocha, que é professor titular de literatura comparada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vem sendo alguém que participa muito intensamente do debate público e do debate acadêmico sobre essas questões envolvendo a extrema-direita, envolvendo figuras dessa natureza como essa, da qual a gente vai falar hoje, né, que é o Pablo Marçal, e ele é um escritor, inclusive, ele tem aí 2 livros que saíram recentemente tocando nessa temática, e tem uma obra que está no forno, né, que está prestes a sair. Eu vou dar agora aqui a referência, né, dos livros, né, do João César, tanto aqueles que já saíram como esse que está prestes a sair. Ele é autor, por exemplo, de Bolsonarismo, da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, Retórica do Ódio e Dissonância Cognitiva Coletiva, que saiu pela editora Autêntica. Também um pouco antes, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político. E ele vai agora, né, lançar um novo livro, só mencionando, né, que esse último livro aí não saiu pela Autêntica. João César, por onde saiu mesmo esse último que eu falei? Eu acabei me esquecendo da editora. Uma editora de Goiás chamada Caminhos. Caminhos, Goiás, da onde vem o Pablo Marçal, inclusive, diga-se de passagem. Nossos caminhos já estavam se cruzando. Exatamente. Né? E a outra obra do João César que está no forno, como eu falei, também vai sair pela Autêntica, é Plano de Poder, Teologia do Domínio, Extrema-Direita e Militarismo. Bem, sem maiores delongas, o João César já deu aí o ar da graça, rapidamente, porque eu esqueci o nome da editora e precisei perguntar para ele. Eu vou passar a palavra a ele e começo com uma pergunta. João César, como é que você identifica e como é que você interpreta esse fenômeno que agora aparece, o Marçal? Por favor. Tá. Bom, Cláudio, uma alegria voltar a dialogar com você, com a sua audiência. Vamos lá, então. Eu levo muito a sério o nome que você deu para o seu canal, que parece muito grande. Parece o título dos romances do século XVIII. Na Inglaterra, no século XVIII, os romances tinham títulos enormes. O seu canal parece a capa de um romance inglês do século XVIII. Fora da política não há salvação. Eu levo isso muito a sério, Cláudio. É evidente que qualquer brasileiro, qualquer brasileira que tenha um cérebro funcional não pode idealizar a atividade política no Brasil. De igual modo, qualquer brasileiro ou qualquer brasileira que tenha o mínimo de responsabilidade cívica não pode deixar de chamar atenção para um fato. Nas últimas décadas, pela primeira vez na história da República Brasileira, nós tivemos 10 eleições presidenciais em sequência, sem solução de continuidade, sem pronunciamento militar, sem golpe de Estado. Passamos por 2 processos traumáticos de impeachment e ainda assim as instituições foram capazes de se rearranjar. Enfrentamos uma fúria golpista nos 4 anos do governo Bolsonaro, enfrentamos algo inédito na história do Brasil, que foi a destruição da sede dos 3 poderes, enfrentamos uma articulação golpista apenas inferior à de 1964, porque ela não foi exitosa. Portanto, se nós não podemos idealizar a política nas condições do Brasil, porque temos políticos como Arthur Lira, ao mesmo tempo, a responsabilidade cívica elementar nos obriga a dizer que é uma excepcional quadra histórica, Cláudio, que nos coube viver. Nos coube viver uma quadra histórica da República Brasileira em que já houve 10 eleições presidenciais, 2 impeachments e a democracia manteve-se sólida, apesar de todas as dificuldades. Portanto, Cláudio, de fato, não há salvação fora da política. O seu canal Romance Inglês do século XVIII tem um título muito apropriado. Por que eu faço essa ressalva? Eu quero propor para a nossa reflexão, eu quero arriscar um pensamento. Eu quero propor para a nossa reflexão que nós temos que ter coragem cívica de dizer o que é necessário. Pablo Marçal não pertence ao campo da política. O fenômeno do Pablo Marçal não é, a não ser acidentalmente, um fenômeno político. O fenômeno Pablo Marçal é a primeira tentativa sistemática na mais importante eleição à prefeitura do Brasil, numa cidade que é a cidade mais rica da América Latina, numa cidade que tem uma economia de uma pujança que alguns países pequenos não possuem. Nesta cidade, o Pablo Marçal representa a colonização da política pela economia da atenção.
se nós não compreendermos a extraordinária gravidade deste momento, que é mais sério e mais difícil do que o bolsonarismo, porque, bem ou mal, Cláudio, o bolsonarismo estava no campo da política. Era uma deformação do campo da política, mas pertencia inteiramente como fenômeno à política. O fenômeno Pablo Marçal não é um fenômeno da política, é um fenômeno que parasita a política, é um fenômeno que destruirá a política se nós não tivermos a coragem cívica de dizê-lo com todas as palavras. É a colonização da política pela economia da atenção. É a barbárie batendo a porta e não pedindo licença para entrar. O que nos cabe, na medida das nossas responsabilidades, na medida da nossa coragem de pensar, é dizer com todas as palavras: somente a justiça eleitoral pode dar conta de um fenômeno que é uma aberração no campo da política, fenômeno esse chamado Pablo Marçal. Agora, por que você disse que o Bolsonaro é do campo da política e o Marçal não? Porque muitas vezes a gente tende a comparar os dois, inclusive no uso que os dois fazem das redes sociais, né? A gente viu que o Bolsonaro lá em 2018 era um sujeito que tinha pouquíssimo tempo de rádio e TV, acho que menos de 17 segundos, e não obstante, ele conseguiu ter uma grande visibilidade, primeiro, claro, por meio das redes, depois com o episódio da facada, também com muita mídia espontânea da mídia tradicional, né? E o Marçal é um sujeito que nem vai ter tempo de TV, né? Ele está num partido nanico, o PRTB, que era o partido do Levi Fidelix, e é um partido que não tem nenhum tempo de TV. E aí ele só vai poder fazer a campanha dele ou aparecendo em debates, ou por meio das redes sociais, ou com a repercussão que ele consegue na imprensa tradicional, e já está conseguindo bastante. Até a gente que não é imprensa está aqui falando dele, né? Ou seja, como é que a gente pode comparar esses dois desse ponto de vista? Queria que vocês esmiuçassem um pouco mais essa distinção. Então vamos pensar juntos, porque nenhum de nós de fato tem uma resposta definitiva. Vamos pensar juntos. O Bolsonaro foi vereador por 2 anos. Abandonou a vereança para se candidatar a deputado federal. Foi eleito. Foi deputado federal por 7 mandatos. Durante o período dos 7 mandatos, e já na vereança, o Jair Bolsonaro começou a criação de um sistema de network, de um sistema de rede, que principiou, na família Bolsonaro, principiou utilizando o velho e prosaico Correios. No Rio de Janeiro não era incomum que você recebesse na sua casa uma carta do Bolsonaro, e em geral com um encarte, que era um número especial da revista Seleções, da Reader's Digest, que é um encarte famoso, que é assim: a nação que se salvou a si mesma, que é um texto especial. Se você não tem, Cláudio, procure, isso é fundamental. Cláudio, é fundamental. É uma reportagem especial da Reader's Digest, que circulou no Brasil já em 1965, como a nação que se salvou a si mesma, e é a primeira vez que se diz com todas as palavras que no IPES, cujo presidente era o general Golbery Couto e Silva, que o IPES tinha um serviço secreto. Está lá dito. E o Bolsonaro, que criou uma rede através dos Correios, ele mandava cartas em época de eleições com este encarte se apresentando como o grande baluarte anticomunista da política brasileira. O Bolsonaro, nos seus 7 mandatos, estabeleceu uma presença muito sólida com as Forças Armadas e com as Forças de Segurança. Em 2011, o Bolsonaro fez um aceno quando se candidatou à presidência da Câmara, em fevereiro de 2011, e ele, no discurso de anúncio da sua candidatura, ele disse: aqui estou para denunciar a Comissão Nacional da Mentira, porque a verdade era que a ditadura não havia sido uma ditadura necessária para impedir o comunismo, e ele disse, 2011, para evitar que o kit gay seja distribuído nas escolas. E ele deu as mãos para a Frente Parlamentar Evangélica e começou a abrir caminho para sua chegada no Planalto. Em 2014, faz uma campanha de total oposição a Dilma Rousseff, estabelecendo uma dicotomia. De um lado, uma ex-guerrilheira, de um lado, um capitão reformado. De um lado, a esquerda, de outro lado, a extrema-direita. E ele tem recompensa. Em 2014, pela primeira vez na sua longa trajetória política, ele é eleito deputado federal com o maior número de votos no Rio de Janeiro e começa a trajetória para o Planalto, cuja campanha ele principia em 2015, viajando em todo o país. Você deve lembrar, Cláudio, que nós vimos em todo o país, em todos os estados da federação, nas menores cidades, estava o Bolsonaro com um número crescente de pessoas esperando por ele no aeroporto.
Portanto, Exato. o Bolsonaro é uma figura da política. Os 3 filhos, ele levou uma ex-esposa, que teve 2 cargos de vereança, o segundo não se reelegeu porque ele obrigou o Carlos Bolsonaro, com 17 anos, a derrotar a mãe. Levou o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. É uma família da política. Embora, obviamente, nós não estejamos de acordo com a concepção que ele tem da política. 2018. O Bolsonaro não surgiu do nada. Antes de 2018, antes da utilização de um processo que eu vou mencionar em um segundo, o Bolsonaro teve uma longa exposição na mídia, graças ao CQC e ao famoso sofá da Luciana Gimenez, e a todos os programas de televisão que ele ia, em geral, para ser ridicularizado, e quanto mais ridicularizado, mais conhecido. Portanto, em 2018, quando o Bolsonaro surge, não é um fenômeno que veio do nada. É alguém que tem 30 anos de presença na vida política brasileira. Em 2018, qual foi a grande novidade do Bolsonaro? Foi tanto o disparo maciço por WhatsApp, primeira vez que foi utilizado no Brasil numa campanha majoritária presidencial, mas especialmente, o que está muito bem descrito, por uma brilhante jornalista investigativa, Patrícia Campos Melo, no livro A Máquina do Ódio. Aproveitando as técnicas criadas pelo Steve Bannon e pela Cambridge Analytica, a campanha do Bolsonaro em 2018 foi a primeira campanha com base no microdirecionamento digital. O que quer dizer isso? É que, em lugar de fazer campanha para a cidadania, como sempre se fazia, JK, 50 anos em 5, Jânio Quadros, Vassourinha, contra a corrupção, presidente Dilma Rousseff em 2014, Pátria Educadora, são slogans para a cidadania, para um projeto de país. O Bolsonaro foi o primeiro a fazer campanha para perfis de usuário. Então tinha aqui gays com Bolsonaro, evangélicos com Bolsonaro. Por que eu estou dizendo gays com Bolsonaro e evangélicos com Bolsonaro? Coloque os dois no mesmo comício, coloque os dois na mesma sala e o Bolsonaro perde o voto de ambos. Eles nunca estarão juntos. E uma antropóloga, que você já deve ter entrevistado com certeza, que é brilhante, a Isabela Calil, no calor da hora, antes do segundo turno de 2018, publicou um texto muito importante fazendo uma análise do perfil do eleitor do Bolsonaro. Ela identificou 16 perfis. E o Bolsonaro, portanto, fez 16 campanhas, dizendo para cada perfil aquele perfil desejava. É isto. Quer dizer, esse é o Bolsonaro. Agora, isso converge até o que você falou dele. Uma coisa que eu costumava dizer, enfim, tem alguns artigos até que eu menciono isso. O Bolsonaro nunca foi, embora muita gente o chamasse assim, ele até possa ter sido percebido assim por muitos eleitores como outsider. Mas ele sempre foi um político marginal, né? Porque ele sempre ocupou a periferia do sistema, nunca teve posições institucionais de destaque, nada disso. Isso. Agora, no caso do Pablo Marçal, me parece que a gente tem um verdadeiro outsider desse ponto de vista. Isso. Né? Agora, vamos lá então, isso é importante. Só para completar, para corroborar o que você está dizendo. Quando o Bolsonaro se alia ao Centrão e é criticado, você lembra da resposta do Bolsonaro? Ele disse, mas o que tem um Centrão? Eu sempre fui Centrão. Sim. Sempre foi um político excêntrico do baixo clero, mas político. Uhum. Pablo Marçal, vamos lá então. Fora do centro. Então, no vamos sentido lá. Então, próprio de excêntrico. É isso. Por isso, contra o Bolsonaro, Cláudio, nós tínhamos condições de argumentar, de debater, de mostrar que ele estava utilizando uma alternativa política que levaria a uma ditadura. Pablo Marçal, vamos lá, Cláudio. Nós estamos tratando de outra criatura. Nós estamos tratando de outro universo. Nós estamos tratando de um universo para o qual nós não estamos preparados. Sejamos modestos, sejamos humildes e vamos tentar entender o que está acontecendo. Então vamos lá, vou propor. O que é o Pablo Marçal? O Pablo Marçal é um gênio do mercado digital. O Pablo Marçal é, entre aqueles que trabalham com economia digital no Brasil, o Pablo Marçal é um mito. Mas não um mito construído por um inteligente e hábil marketing político. Ele é um mito com base em resultados objetivos e concretos. Por exemplo, Cláudio, ele detém o recorde do maior lucro financeiro com uma campanha. O que é uma campanha no mercado digital? Vai vender um curso, uma atividade, uma mentoria, um livro. Não importa. É um infoproduto. Você faz lives, você faz inserções, você faz cortes e você anuncia. Este produto estará sendo vendido de hoje à meia-noite, hoje, 28 de agosto, à meia-noite, até o dia 3 de setembro, 3 horas da tarde, impreterivelmente.
O espaço exíguo aumenta o caráter atrativo do objeto. Deve ser muito bom, porque eu tenho pouco tempo para comprá-lo. E passou desse período, você não compra mais. Ele, numa única campanha, faturou mais de 100 milhões de reais. Cláudio é um gênio. Ele inventou técnicas, aperfeiçoou métodos. Ele tem uma excepcional capacidade de comunicação, de persuasão. O Pablo Marçal não é da política. O Pablo Marçal é um dos maiores nomes do mercado digital. Veja o que eu vou dizer agora. Se o Pablo Marçal fosse americano e fizesse nos Estados Unidos o que ele faz no Brasil, nós estaríamos falando de um homem bilionário em dólares. Está me acompanhando, Cláudio? Sim, sim. Perto do Pablo Marçal, o Carlos Bolsonaro é um menino de quinta série talentoso que descobriu sozinho 2 ou 3 truques de computador. Não há sequer possibilidade de comparar. Então vamos lá. Estou sendo claro, não estou? Sim, Vamos sim, lá. muito claro. O que faz o Pablo Marçal? Vamos lá. Como é que funciona a economia digital? A estrutura básica é muito simples. Todo mundo sabe. Assim, inicialmente, você tem a tarefa árdua de se tornar conhecido. Senão você nem existe. O que se faz geralmente no mercado digital? Tráfego pago. Isto é, anúncios que impulsionam o conhecimento de alguém que, por enquanto, não é ainda um nome no mercado digital. Então, esse você pode gastar muito dinheiro. Você pode gastar milhões de reais com tráfego pago. E tem que saber o horário correto para cada rede social, não é o mesmo. O Instagram tem um horário ideal, o Twitter tem o X, tem outro, etc, etc. E você investe pesado. Você pode, inclusive, se for o caso, você pode comprar seguidores. Há muitos que compram seguidores. É o primeiro passo. Agora você tornou-se conhecido. O seu rosto é um rosto que as pessoas reconhecem. Ótimo. O problema não é suficiente. Porque, dado o fato concreto de que no mercado digital, no universo das redes sociais, há uma oferta permanente numa quantidade tal que é sobre-humana a quantidade de oferta, você precisa ter mecanismos para atrair a atenção do usuário. Você tornou-se conhecido, agora o usuário precisa desejar conhecê-lo ainda mais. Ele precisa voltar ao seu canal. Ele precisa voltar à sua conta no Instagram. Ele precisa abrir cortes para saber mais quem você é. Segundo passo. Quando você captura a atenção do usuário, você o faz por quê? Por narcisismo? Para vender o produto. Você precisa converter a atenção que você capturou na venda. São 3 passos. No Brasil, hoje, não há ninguém superior ao Pablo Marçal nessa tríade. Tornar-se conhecido, capturar a atenção, fazer com que o usuário deseje conhecê-lo mais, converter esta atenção em venda. E ele tem técnicas absolutamente excepcionais para isso. Então, você já começa a ver o tamanho do problema, não é? Sim, sim. Vai piorar. O Pablo Marçal adaptou e aperfeiçoou um método inventado por um ex-kickboxer, que foi um dos maiores kickboxers na época em que ele lutava. Ele tem um cartel de 86 lutas, 76 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. Estava no nível de campeão mundial, que é o Andrew Tate, que agora está preso na Romênia por acusações que são gravíssimas. Quem é Andrew Tate? É o ícone do movimento Red Pill. É o líder inconteste dos incels, os celibatários involuntários. É o modelo de virilidade. É o modelo do empoderamento do homem contra um mundo emasculador. Andrew Tate, que se tornou famoso de maneira infame pelas opiniões excepcionalmente agressivas, misóginas, racistas, transfóbicas, homofóbicas. Houve um momento em que todas as redes sociais do Andrew Tate foram suprimidas pelo que ele dizia. Mas quanto mais infame, maior a fama. Em 2021 ele teve uma ideia. Ele inventou um campeonato de cortes. Cortes, Cláudio, dele mesmo. É como se ele se reinventasse como uma plataforma de conteúdo.
pessoas no mundo inteiro faziam cortes das falas do Andrew Tate e colocavam nas redes sociais. As falas, os cortes que mais viralizassem, que mais comentários tivessem, ele pagava. Ou, que para ele era a suprema recompensa, ele levava a pessoa para sua mansão na Romênia para ter o prazer incrível de conviver com ele alguns dias. Conhecê-lo pessoalmente. É isso. O Pablo Marçal adaptou e aperfeiçoou o modelo do Andrew Tate. Como assim? Foi exitoso o modelo do Andrew Tate, criado em 2021. Em 2022, Andrew Tate foi o nome mais pesquisado no mundo inteiro no Google. Em 2023, um declínio, porque é muito difícil manter-se no top. Em 2023, ele foi o terceiro nome mais buscado no mundo no Google. Cláudio, é isso que nós estamos enfrentando. E a gente aqui não falava desse cara. Eu falava, mas ninguém escutava. O que o Pablo Marçal fez? Agora, por que eu estou dizendo isso? Sim. Sabe que nesses momentos, nas minhas atividades cotidianas de autoflagelação, eu assisti na íntegra a entrevista do Pablo Marçal ao programa Pânico da Jovem Pan. E eu transcrevo na minha entrevista que dureza, hein? passagens. É uma dureza sobre todos os aspectos. Mas olha como isso pode ser bom para o debate público. O que eu vou dizer agora é motivo para o Ministério, para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo impugnar a candidatura do Pablo Marçal. Eu tenho boa memória, fui enxadrista na juventude, tenho boa memória, eu vou dizer quase que de cor o que ele disse. Ele disse assim: hoje eu tenho 3.000, na verdade, 4.000 pessoas que vivem de produzir cortes do meu conteúdo. E ele diz: eu já tenho 10.000 horas de conteúdo na internet. 10.000 horas. Então há 4.000 pessoas cuja profissão hoje é produzir corte do Pablo Marçal. Palavras dele, em março de 2024. 4.000 pessoas. Ele montou um sistema de comunicação, de difusão da própria imagem. Ali na pré-campanha ainda, né? Deliberadamente. Está dito. E ele falou: eu pago até um dinheiro relevante. Aí ele continua e fala assim, literalmente, agora quem está falando é o Pablo Marçal, não sou eu, porque o português vai cair de nível. Estou lá no Colorado. Começa a aparecer muito corte. Leva um susto. Me escrevem e começam a me perguntar: Pablo, você vai pagar por cortes negativos? Pablo, você vai pagar? Pablo Marçal pergunta: o que é corte negativo? Aí ele responde, ele explica no programa Pânico, ele fala. Aí eu fui ver o que era. Começou a pancadaria. Né? O né é dele, não é meu. O que é corte negativo? Cortes nos quais ele não aparece bonzinho, cortes nos quais ele é agressivo, distrata as pessoas, humilha, como nós vimos vários cortes dele, humilhando as pessoas que vão aos seus encontros, cortes em que há comentários inaceitáveis. E ele diz: há um corte com 40 milhões de visualizações e 40 mil comentários. Março de 2024. Depois do primeiro debate da Bandeirantes, um trabalho muito bem feito pelo Guilherme Caetano, repórter do Estado de São Paulo, mostrou que o Pablo Marçal teve 57 milhões de visualizações em 24 horas. Essas visualizações foram produzidas pela equipe direta do Pablo Marçal envolvida na campanha? Não! Essas visualizações são o resultado do trabalho dessa equipe de 4.000 pessoas. Corte. Está na coluna minha hoje do ICL. Circulou na internet, num story, salvamos, evidentemente, uma moça que está vendendo um curso. Como viralizar os cortes do Pablo Marçal. Cláudio, ela está vendendo um curso de como viralizar os cortes do Pablo Marçal. Ela diz: há duas formas de ganhar dinheiro. YouTube, TikTok remuneram pelo número de visualizações. E ela diz: e o Pablo paga. E ela acrescenta: mas ele só paga os 30 até o 30º lugar. Cláudio, são 4.000 pessoas trabalhando. Você só recebe se o seu corte ficar entre os 30 primeiros lugares. E os outros 3.970
cortes produzidos pelas 4.000 pessoas trabalharam de graça. Agora vamos lá, Cláudio. É um baita negócio. É crime. Então vamos lá. Sim, mas é um baita negócio, quero dizer, você tem uma margem aí brutal, né? Isso, então vamos lá. Se o Pablo Marçal faz isso no mercado digital, eu, você e a audiência, nós podemos questionar a ética do comportamento. Mas seria leviano da nossa parte dizer que é crime, porque é assim no mundo inteiro, em todo o mercado digital do mundo inteiro, são essas estratégias utilizadas. Então, palmas para o Pablo Marçal. Ele é um gênio do mercado digital. Ele é um Midas. Tudo que ele toca vira ouro. Agora, no campo da política, ele é um Midas às avessas. Tudo que ele toca vira crime. Porque na política, isto é crime. É abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. É crime. A chapa Bolsonaro-Mourão, a partir de uma matéria da Patrícia Campos Melo, que levantou o disparo maciço de WhatsApp na véspera do segundo turno, eles quase perderam a eleição porque isso é crime. Abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Eles só não foram caçados já na presidência e na vice-presidência, porque, embora o Tribunal Superior Eleitoral tenha reconhecido que o procedimento era ilegal, não se pôde estabelecer uma relação causal entre o disparo maciço e a vitória na eleição. O que o Pablo Marçal está fazendo é crime. Passível de impugnação da candidatura e de ineligibilidade. Agora, por quê? Porque eu não gosto dele? Não. Porque é crime. Não depende de você gostar ou não, é um fato objetivo. Né? É um fato objetivo. E dá outro crime que é mais sério ainda. Então vamos lá. Há um artigo do Código Eleitoral que ele é a espinha dorsal do Código Eleitoral. Porque o Código Eleitoral brasileiro, Cláudio, ele é muito brando. As multas são irrisórias. As penas são mínimas. Quando é pena de prisão, é no máximo 1 ano. E o Pablo Marçal já disse que ele pode pagar as multas. Claro. 57 milhões de visualização, ele paga as multas do TSE, ele deve achar graça. Ele já ganhou muito mais com a visualização e com os resultados dessa visualização. Venda de cursos, venda da imagem. Existe um artigo do Código Eleitoral, o artigo 347, que é muito importante. É, na verdade, a espinha dorsal. Porque, assim como a Constituição há a presunção de inocência, no Código Eleitoral há o princípio básico de que você não pode imputar a ninguém má-fé. O Código Eleitoral é muito complexo. Um candidato pode, Cláudio, você entende disso muito mais do que eu. Um candidato pode, de maneira legítima, cometer um equívoco e transgredir um artigo do Código. Não necessariamente ele o fez de má-fé. O que faz o Tribunal Eleitoral? Caça a candidatura? Prende o candidato? Não. Adverte e, se for o caso, multa. O candidato, sendo advertido, se desculpa se ele não teve má fé e não volta a cometer aquele crime. O Pablo Marçal desobedece deliberadamente todas as regras e, sendo advertido, ele insiste na prática do crime. Artigo 347 do Código Eleitoral. Crime de desobediência. O artigo existe, Cláudio. E talvez, que não chama muito atenção, crime de desobediência. É um dos mais sérios crimes do Código Eleitoral. Porque se você ingressa na política, você está ingressando num sistema que possui regras, que possui princípios. Você não pode ingressar na esfera da política com a intenção precípua de desrespeitar regras. E por quê? Então eu estou fazendo uma análise estrutural. Pouco importa se é o Pablo Marçal. Por que ele desrespeita as regras? Porque na tríade que move o universo das redes sociais é assim. É o lacre, para gerar o like, que propicia o lucro. Eu preciso transgredir a regra, fazer algo absurdo para lacrar. Lacrando, aumenta o número de likes, o que implica o aumento do número das visualizações, o que quer dizer lucro. Tanto pelo pagamento das visualizações, mas todos os produtos derivados da sua visualização. Mentoria, tutoria, curso, livro, uma parafernália. Então o Pablo Marçal ingressou na campanha eleitoral porque ele descobriu na campanha eleitoral algo que, Cláudio, vou dizer algo, vai parecer um exagero, se você fizer a conta, não é.
A propaganda gratuita que o Pablo Marçal está recebendo para o seu branding, para a sua marca Pablo Marçal, sem que ele tenha colocado um centavo, a não ser o próprio absurdo e a repercussão, nós agora estamos falando dele aqui. Sim. Nem o Elon Musk teria dinheiro para pagar o valor que seria atribuído por uma propaganda maciça continuada de 2, 3 meses para uma pessoa. Eu vou repetir. Se o Elon Musk desejasse pagar, ele poderia falir. Nós estamos falando de uma propaganda gratuita no valor de bilhões de reais. Ele está no trend topic do X há 2, 3 semanas. Todas as televisões falam dele. Todos os jornais falam dele. Ele é o tema da campanha. Se ele tivesse que... E não é só em São Paulo, né? Que é aquilo que eu chamei a atenção no começo. No Brasil inteiro. Percebe? Então o Pablo Marçal ele vai se candidatar a cada 2 anos. E tem uma questão estrutural que é bem importante. Me permita completar isso, Cláudio. É bem importante que isso fique claro. Me deu muito trabalho compreender. E o mais importante, veja que eu não estou adjetivando o Pablo Marçal. Eu estou descrevendo o método que ele usa. E é criminoso. Veja. Você só lacra se o seu comportamento, de alguma forma, for transgressor. Se você tiver um discurso sereno e tranquilo, transmitindo conteúdo, não vai lacrar nunca. Então o Pablo Marçal, de maneira estrutural, aprendeu que ele tem que desrespeitar as regras. Porque ao desrespeitar as regras, ele lacra. Ao lacrar, ele aumenta a visibilidade e obtém likes, o que gera lucro. Lucro, dinheiro no bolso, dinheiro na mão é vendaval ou voto na urna. Porque para ele o eleitor é um cliente. Agora me acompanha. Cláudio, isso é bem sério agora. Me acompanha. É bem sério. Estou pensando em voz alta, mas me acompanha. Quando você faz uma ação X que produziu uma transgressão, lacrou, like, lucro, no máximo você pode repetir essa ação 2 vezes. Na terceira, o próprio absurdo foi naturalizado pela sua repetição. Não lacra mais. Você precisa aumentar o tom. E precisa aumentar o tom. A campanha do Pablo Marçal é uma escalada aos extremos da violência simbólica. Não pode ser diferente. Mas tudo fica ainda pior, Cláudio. Se nós não tivermos a coragem cívica de propor essa reflexão e de dizer a campanha do Pablo Marçal, a candidatura do Pablo Marçal precisa ser impugnada e ele precisa ser tornado inelegível. Por quê, Cláudio? Porque se nós naturalizarmos o Pablo Marçal, em 2026, o Brasil será a antessala do inferno. Porque os próximos Pablos Marçais que surgirem terão de ser mais radicais que o Pablo Marçal, ou não vão lacrar, não se tornarão audíveis, não serão visíveis. Não é que fora da política não haja salvação, não haverá política, Cláudio. Haverá uma colonização da política pela economia da atenção. Na estrutura da economia da atenção, tal qual as plataformas estão montadas hoje, tal qual a operação do algoritmo se impôs no nosso cotidiano, para você aparecer na rede social, para você ser audível, você precisa gritar. Para se tornar visível, tem que ser um gesto grotesco. Não é assim a lógica? Sim, o próprio Bolsonaro se construiu em boa medida com base nisso. O mito vem daí, né? É isso, justamente, Cláudio. É isso. Nós não aprendemos nada. Mas o Pablo Marçal, não é que o Pablo Marçal seja o Bolsonaro 2.0, isto é, ou 5.0, ou 7-1.0. Não é que o Pablo Marçal seja o Bolsonaro que não terceiriza as redes sociais. O Pablo Marçal é muito pior do que o Bolsonaro. Nós vamos sentir falta do Bolsonaro quando houver a proliferar o perverso milagre da multiplicação de Pablos Marçais. O que acontecerá se a justiça eleitoral brasileira não for exemplar na punição ao Pablo Marçal? Mas por quê? De novo. Porque eu não gosto. Veja, eu disse aqui de maneira clara que no mercado digital o Pablo Marçal é um gênio. E eu disse que se ele estivesse nos Estados Unidos e trabalhasse em dólares, que ele seria bilionário em dólares. Eu não estou desprezando o Pablo Marçal, pelo contrário.
Eu estou dizendo, o sistema político brasileiro nunca enfrentou uma figura tão capaz, tão competente, tão controladora de todos os artifícios do universo digital como Pablo Marçal. Mas o Pablo Marçal, o que ele está fazendo, o equivalente seria um time que subornasse o zagueiro da equipe adversária, que pagasse o juiz. Aí os comentaristas sensatos do Brasil diriam: não podemos desqualificar este time do campeonato, precisamos vencê-lo no campo. Já teve gente falando isso, que tem que ganhar do Pablo Marçal na política, né? Como ganhar na política se tudo que ele faz é fora da política? E se fora da política não há salvação, se nós não tivermos a coragem de dizer o que eu estou dizendo agora, para pelo menos propor isso ao debate público, em 2026, este país será um inferno. Cláudio, imagine uma proliferação de Pablos Marçais disputando. Pois é. Não, até você falou disso, eu realmente ouvi quem falasse isso, né, que ele tem que ser vencido no campo da política, né, e eu, até essa semana, né, falando, né, no Política na Veia, que acaba entrando na terça-feira aqui no canal, eu mencionei, eu falei, olha, é a mesma coisa que a gente achar que o crime organizado a gente vai resolver com a competição de mercado. Né? Porque, afinal de contas, é uma atividade econômica, você resolve na competição de mercado. Mas a gente está falando de outra coisa, né? E me parece que é a mesma questão aqui, né? Ou seja, há inclusive, para quem tem dito isso, eu acho que até de boa fé, é uma ingenuidade profunda, né? É uma ingenuidade que beira o risco à mínima estabilidade democrática. Porque, veja, então, de novo, nenhum de nós idealiza a atividade política no Brasil. Não somos assim, não seríamos nem sequer ingênuos, seríamos tolos. Porque há uma certa qualidade na ingenuidade. Afinal de contas, todo poeta é uma espécie de remonta a ingenuidade no uso da língua. Há uma qualidade bonita na ingenuidade. Mas nós não seríamos ingênuos, seríamos tolos. Mas eu vou repetir. Se seria tolice idealizar a política no Brasil, deixar de reconhecer que a democracia tem tido no Brasil uma trajetória acidentada, mas nós tivemos nos últimos 40 anos 10 eleições presidenciais, Cláudio, não é pouco. Eu diria que é comparável à grande conquista do governo do Fernando Henrique Cardoso, a estabilidade da moeda. Assim como nós vivíamos num país de hiperinflação, e era impossível, que nós vivemos essa época, Cláudio, da hiperinflação, de você acordar de manhã, correr no mercado, as pessoas estarem remarcando preços. Se essa contribuição fundamental do governo do Fernando Henrique Cardoso foi a estabilidade da moeda, se a nova república tem inúmeros problemas, a estabilidade democrática das eleições é uma conquista civilizatória da qual não podemos abrir mão. E nessa fantasia coletiva, nessa ficção que nós desejamos tornar real, chamada democracia brasileira, há um momento sem o qual o sistema todo se perde e deixa de ter sentido. É o momento eleitoral. Nós não podemos permitir que o momento eleitoral seja capturado por alguém que, no meio digital, é um gênio. Ao transferir as técnicas para o meio político, se torna um criminoso. Um criminoso que comete crimes contra a honra. Hoje, a Folha de São Paulo fez um belo trabalho e descobriu que, de fato, Guilherme Boulos foi preso e respondeu por porte de drogas. Só que não é o Guilherme Boulos do PSOL. É um homônimo. Exato. E ele está usando isso. É evidente que o Pablo Marçal sabia que era um homônimo, porque Guilherme há um nome intermediário aí, né? Um segundo nome. Que é completamente diferente do nome do Guilherme Boulos. É mais uma demonstração do nível que o Pablo Marçal usará. O sistema eleitoral brasileiro precisa ter a coragem de tomar a única decisão possível. Esta candidatura precisa ser impugnada, porque recorreu a uma máfia digital. Se tratasse do mercado digital, não é uma máfia. É uma operação inteligente de autopromoção. Ao transpor esse sistema para a campanha eleitoral, é máfia digital. Agora,
uma, uma coisa que você está dizendo que está me ocorrendo aqui, ou seja, o perigo de um sujeito desse não é nem só ganhar a eleição. O mero fato dele participar da eleição já provoca um estrago monumental, né? É isso que eu estou dizendo, justamente. É isso que eu estou dizendo, Cláudio. Se se o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo não tiver a coragem cívica de fazer o que é impopular e de impugnar a candidatura do Pablo Marçal, não basta impugnar a candidatura. Ele voltará em 2026 e não terá 13 milhões, mas 50 milhões de seguidores. Ele voltará em 2028, se não for eleito, e não terá 50 milhões de seguidores, mas 70 milhões de seguidores. Não será milionário, será bilionário. Porque ele está usando este sistema para promover-se e para corroer o sistema por dentro, por fora, de todos os lados. Então, os crimes que o Pablo Marçal tem cometido nessa eleição à Prefeitura de São Paulo, se não forem punidos exemplarmente, tornarão a democracia brasileira impossível, não por um golpe, mas pelo excesso de oportunismo nos períodos eleitorais. A democracia será desmoralizada, que é o grande objetivo da extrema-direita, desmoralizar as instituições. A instituição mais importante da democracia, a eleição, virará um circo de horrores. Temos coragem de dizê-lo, Cláudio, esta eleição em São Paulo é um circo de horrores. Produzido por um palhaço mor, que no mercado digital é um clown, empresário bem-sucedido. Ao transpor essas técnicas para o meio político, ele é um palhaço criminoso e, como tal, precisa ser detido pela justiça. O sistema político não será capaz de frear Pablo Marçal, porque Pablo Marçal é um corpo estranho, é um parasita cuja única finalidade é de extrair do sistema político tudo que ele pode e cuja consequência será a proliferação de modelos similares, e essa proliferação de modelos similares levará a democracia a uma debacle definitiva em 2026. Interessante que você use essa figura, né, do circo de horrores, né? Eu estou falando isso porque eu várias vezes, ao me referir à presença muito constante do Bolsonaro nos programas de entretenimento, né, quando ele ia, você lembrou aqui o Sofá da Luciana Gimenez, ou ia no CQC, ou ia no Ratinho, enfim, sempre programas de entretenimento, né? Isso era interessante, nunca programas jornalísticos. Isso. E isso, há levantamentos que mostram que ali entre 2010 e 2018, ele esteve nesses programas por mais de 30 vezes. Só no programa da Luciana Gimenez por mais de 10, ao ponto de que numa determinada ocasião, ela ao recebê-lo, ela diz o seguinte: não, esse aqui já é da casa, ele já tem aqui lugar cativo aqui no programa, de tantas vezes que ele havia ido até lá. E eu, para descrever essa situação, até para gente que às vezes estrangeiros, né, que não estavam acostumados, eu falei, ele era levado a esses programas como uma espécie de atração de circo de horrores, usava exatamente essa imagem, né, um freak show, né, era essa a ideia, né? E o que você está descrevendo é que, na realidade, a coisa vai muito além aqui, porque é transformar o próprio processo eleitoral no circo de horrores. Quer dizer, não é aquela atração que se notabilizou e agora comparece, porque a gente vê até o Bolsonaro, por exemplo, nos programas da televisão, nos debates, tentando ser um pouco mais comedido. E no caso do Pablo Marçal, a gente vê exatamente o oposto, é ele chegando ali arrepiando, né? Como acho que ele próprio usou, se bobear, essa expressão, né? Passando o trator por cima de qualquer tipo de regra de decência ou de relacionamento minimamente educado ou qualquer coisa desse gênero, né? É isso, não, eu acho que você encontrou uma formulação muito feliz, Cláudio. Não é mais o indivíduo que é um circo de horrores, é o indivíduo que transforma o próprio processo eleitoral num circo de horrores. Exato. Se aceitarmos isto, a única opção que teremos, você terá que fazer o seu programa morando em Miami e passando os finais de semana em Orlando. Eu não sei se é exatamente uma boa opção. Eu acho que tem opções mais interessantes. Eu estou pensando na opção típica do Pablo Marçal. Vamos todos morar numa cobertura em Miami e vamos passar o final de semana em Orlando. Seria o modelo do Pablo Marçal de ser. É isto. Então, eu acho, me permita dizer algo, já estamos próximos da conclusão. Deixa eu tentar dizer da maneira mais serena possível. Porque não é uma questão individual. Mas eu acho que está faltando
ao debate público brasileiro a coragem cívica de arriscar-se e de tocar o dedo na ferida. Eu tenho total consciência que quando eu digo o que eu estou dizendo, especialmente em relação à necessidade de impugnar a candidatura e de torná-lo inelegível, eu sei que eu abro o flanco para muitas pessoas vão dizer que eu sou, não sei, autoritário, Vai ganhar no saudosista. tapetão. Isso, eu tenho plena consciência. Não importa. Não importa o que vão pensar. O importante é trazer esse debate para o espaço público e dizer: Pablo Marçal não é o que vocês estão imaginando. Ele é um parasita. Ele é um corpo estranho. Ele vai corroer, e não é apenas corroer por dentro, o que um político como Bolsonaro poderia fazer. O Pablo Marçal vai corroer por dentro, por fora, por todos os lados. Não sobrará nada da instituição eleição no Brasil. Não sobrará nada, porque em 2026 eu vou repetir. Se o Tribunal Regional de São Paulo não tiver a coragem que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil teve, porque quem freou Bolsonaro não foi o sistema político. Quem freou o Bolsonaro foi uma conjunção do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal e da sociedade civil. Fomos nós. Fomos muitos de nós que não necessariamente votariam no PT como primeira opção. Muitos de nós fizemos campanha para o presidente Lula, porque sabíamos que a alternativa seria a urbanização do Brasil, seria uma estratégia Viktor Orbán brasileira, de mudar o Supremo Tribunal Federal, de manietar a justiça eleitoral, de perpetuar o clã Bolsonaro no poder. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Federal e nós, sociedade civil, nós nos unimos para defender a democracia. Não foi assim, Cláudio? Ou eu estou sendo muito otimista? Não, acho que você está sendo super realista na realidade. Pois eu estou dizendo que em São Paulo deve ser a mesma coisa. O Tribunal Regional Eleitoral, se chegar ao Supremo Tribunal Federal, e nós, não apenas os paulistas, todos nós devemos compreender que a transformação da eleição num circo de horrores, do processo eleitoral num circo de horrores, é o verdadeiro golpe que a extrema-direita deseja dar. Este é o verdadeiro golpe. Agora, uma coisa interessante surgindo daqui, você está enfatizando muito esse papel do judiciário, no caso da justiça eleitoral. E a gente tem um papel que, tudo bem, é insuficiente, mas que também pode ser exercitado em alguma medida pelos seus adversários, né? A gente viu, desse ponto de vista, uma situação curiosa aqui na cidade de São Paulo, né? A gente viu, no último debate que ocorreu, que 3 candidatos resolveram não comparecer ao debate para, de alguma maneira, boicotar o Pablo Marçal, no sentido de não lhe dar palco, para evitar que houvesse depois os cortes, né? E realmente houve um levantamento que foi feito ali que mostrou que houve uma redução do número não só de postagens do Pablo Marçal naquela ocasião em comparação a momentos anteriores, a debate anterior, né? Mas também houve menos replicação, né? As interações foram em menor número. E foi uma das candidatas que, enfim, acho que do ponto de vista estratégico dela, que está muito mais atrás nas pesquisas que é a Tabata Amaral, ela foi ao debate e resolveu peitar o Pablo Marçal, e depois, na sequência, teve toda uma série ali de vídeos e de intervenções na discussão pública no sentido de ir para cima dele, e já prometeu que irá ao próximo debate e chamou para briga. A minha dúvida é, né, dentro disso que você está descrevendo, o que você enxerga como uma estratégia que faça mais sentido? É essa de tentar, de alguma forma, boicotá-lo dessa maneira, por exemplo, como se fez, ou é, né, uma maneira enfrentando e o desmascarando e apontando, vamos dizer, as suas inconsistências, e até, no caso do que ela tem feito, apontando as suas ligações perigosas, no caso, com o mundo do crime organizado? Eu acho que é uma combinação de estratégia. E nesse ponto, a Tabata Amaral tem dado uma contribuição enorme nessa campanha. É preciso enfrentar o Pablo Marçal e é preciso recorrer à justiça, as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a tirada das redes dele do ar foi por ação dela também, né, do partido dela. Exatamente. Existe uma condenação formal do Pablo Marçal. A Folha de São Paulo recuperou o processo que permitiu que o Pablo Marçal, depois de passar uma temporada no Chilindró, viu o sol nascer quadrado, viu o horizonte quadriculado. Quer dizer, é preciso trazer essas questões para o debate.
É preciso que os candidatos tenham acesso ao depoimento do Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal só saiu da prisão porque delatou os comparsas. Ou seja, em termos populares, muito forte para, por exemplo, as periferias de São Paulo, o Pablo Marçal não é um ex-coach, ele é um ex-X9. Cagueta. É isso. Então, é preciso de alguma forma, por exemplo, o Pablo Marçal agride violentamente um candidato, que ele tire do bolso a sentença condenatória e leia. Eu li a sentença, é espantosa. Você leu, Cláudio? Não, a sentença do Pablo Marçal, não. Nossa, é espantosa. O Boulos publicou nas suas redes, você lê a sentença final, é espantosa. Ele é condenado a 4 anos e 3 meses e é uma descrição de todos os delitos que ele cometeu. Cláudio, o Pablo Marçal era a pessoa responsável por ter acesso aos e-mails, por decidir qual seria o e-mail que sofreria o golpe. É de uma perversidade, porque ele está falando de aposentados. São pessoas idosas que devem ter perdido tudo. Essas pessoas que, num golpe, perdem tudo, se desesperam, podem ser levadas ao suicídio. Então, se comparecerem ao debate, se o Pablo Marçal não discutir proposta, se o Pablo Marçal atacar como tem atacado, tire do bolso a sentença, tire do bolso o depoimento do Pablo Marçal, caguetando seus comparsas e leia em rede nacional. Meu Deus do céu, o Pablo Marçal não disse que ia apresentar a prova de que o Guilherme Boulos era cocainômano? Qual era a prova do Pablo Marçal? Era o fato de que um outro Guilherme Boulos havia sido preso por porte de droga, não o candidato do PSOL. Percebe? Então, é necessário compreender que não se trata de um político exótico. Não é um político exótico. É um corpo estranho à política. É a destruição da possibilidade de política. É a transformação do processo eleitoral num circo de horrores. É a consumação do golpe que Bolsonaro não teve coragem de dar. Agora, há um outro filtro aí que é o dos partidos, né? Eu acho que não é também casual que ele seja candidato por um partido irrelevante e que, pelo que tudo indica, foi capturado por outros criminosos, né? É isso. E há dentro do partido uma ala que tem interesse em impugnar a candidatura do Pablo Marçal. Vamos dar espaço para essa ala, vamos escutá-los. O que eles têm a dizer? O que eu estou dizendo de maneira clara, sem preocupação com como será recebida a minha fala. Eu estou dizendo de maneira clara que a colonização da política pela economia da atenção das redes sociais fará com que a placa que está atrás de você agora perca sentido. Do que se trata, então, de ter coragem de talvez ser impopular, talvez dizer coisas controversas, em lugar de temos que vencê-lo no campo, temos que vencê-lo nas urnas. Não é possível frear o Pablo Marçal no sistema da política, porque deliberadamente ele está fora do sistema. Ele entrou no sistema com a única finalidade de desmoralizá-lo até o final. E se ele entra no sistema e desrespeita todas as regras, o sistema precisa reagir, retirando ele da candidatura e, sobretudo, tornando Pablo Marçal inelegível, ou ele volta em 2026. Muito bem. João César, muito obrigado, muito boa e assustadora essa conversa, boa pela importância que ela tem, evidentemente. O assunto é um assunto que nos aflige, evidentemente. E eu queria agora te devolver a palavra para, se ainda tiver algum ponto que você acredita que a gente deixou de tocar, você possa trazer e para fazer a sua amarração final. Por favor. Não, Cláudio, agradecer muito. É sempre um prazer conversar com você. Eu acompanho sempre o seu trabalho. Terminar com uma frase. O fato de que não possamos idealizar a política no Brasil não quer dizer que fora dela haja salvação. Para dizê-lo de outra forma, não podemos idealizar a política no Brasil. Ao mesmo tempo, precisamos defender algo frágil, que pela primeira vez na história brasileira conheceu um processo eleitoral ininterrupto de 10 eleições presidenciais. O Pablo Marçal, ao desmoralizar, ao tornar o processo eleitoral um circo de horrores, inviabilizará a democracia no Brasil. Precisamos reagir agora. Muito bom. Bem, João César, muitíssimo obrigado.
Obrigado, né? Cláudio. Fiquemos de olho nesse fenômeno e vamos ver também, inclusive, o que a Justiça Eleitoral vai fazer, e acho que é importante também contar com essa ação dos seus concorrentes, né, que afinal de contas não podem deixar o fenômeno crescer. É preciso ficar de olho nos partidos para ver quantos eventuais Pablos Marçais eles estarão dispostos a lançar na política nos próximos anos. Esse é um outro dado importante, porque o primeiro filtro que tem, afinal de contas, para os políticos são os partidos, são eles apenas que têm o monopólio da oferta de candidatos. Então, se os partidos brecam aí, simplesmente não há candidato, mas é claro que sempre pode haver um outro partidinho ali que queira abrir espaço para esse tipo de elemento. Bem, e eu vou aqui encerrando, né? Já agradeci aqui ao João César, quero, como sempre faço aqui, agradecer a todos e a todos que têm acompanhado Fora da Política na Salvação, seja no canal do YouTube, seja nos podcasts que estão disponíveis em mais de 20 plataformas de áudio. E também, claro, como também sempre faço aqui, agradecer a todas e a todos que têm contribuído para o projeto do canal, né? E aqui não tem faturamento no estilo Pablo Marçal, infelizmente, até gostaria que houvesse, né? Mas quem quiser aqui contribuir, há vários meios. Um é o botãozinho do Valeu Demais, aquele coraçãozinho que fica embaixo do vídeo do YouTube, você faz ali uma contribuição pontual, né? Há também o Clube dos Canais do YouTube, que permite que você, se inscrevendo no canal, seja um apoiador aí mais frequente, um apoiador de forma continuada, ou analogamente a isso, fazer uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, ou ainda até fazer um Pix, né? O Pix do canal é o contato de e-mail, a chave Pix do canal é o contato de e-mail, oh meu Deus, o e-mail de contato, que é contato@foradapolítica-salvação.info, contato@foradapolítica-salvação.info, que claro é também o e-mail para quem quiser mandar algum tipo de mensagem. E claro, ninguém aí está proibido de replicar aí, não precisa fazer cortes, mas de reproduzir os episódios do canal e mandar para amigos, conhecidos, familiares e até mesmo inimigos, se achar que é o caso. Bem, então é isso. Eu termino por aqui, reforço meu agradecimento ao João César, reitero meus agradecimentos e me despeço dele e me despeço de todo mundo. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, Cláudio. Valeu, João César. Obrigado a você. Obrigado. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.